Governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde e odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Hoje eu conto com a presença de duas pessoas queridíssimas para falar do terceiro projeto Manaus Jet Set, Masa e Célio Said. Masa, fala um pouquinho a respeito desse projeto. Então, a partir de um convite do Célio, eu me senti muito lisonjeada. Eu tenho uma coluna no jornal Vanguarda do Norte, então seria o nosso público, seria quem realmente lê a minha coluna. E eu achei maravilhoso, aceitei de primeira, diga-se, e faço, então, a parte de assessoria e, além de linkar essas pessoas que fazem parte do meu ciclo ao Célio, porque é a terceira edição já do projeto, e eu tenho, modéstia à parte, acesso a eles. Mas, Célio, me explica exatamente o que é esse projeto. Já está na terceira edição, né? É um projeto fotográfico. Explica como começou, como foram as outras edições, como é que está acontecendo agora, quando que vai ser o lançamento do livro. Então, esse projeto, ele partiu da necessidade de ter registros, né? Sociais, registro das pessoas ligadas à sociedade, à alta sociedade. E sempre que a gente precisava de algum registro, alguém que já se foi, ou como era antigamente, Manaus e tudo mais, né? As pessoas, os bailes de carnaval sempre foram muito movimentados, a vida social de Manaus sempre foi muito movimentada. E isso não tem registro a não ser nos arquivos dos jornais, né? Eu falei, não, então agora eu quero, a partir do primeiro, eu falei, não, eu vou fazer um registro onde eu possa clicar essas pessoas, perpetuar essas pessoas, as imagens, num livro de capa dura, uma edição de luxo, um table book, né? Todas as que fizeram na primeira edição têm esses registros e elas são fotografadas em casa com as melhores roupas, roupa de noite, enfim. E hoje a gente já sente como foi importante, como é importante essa iniciativa, porque a primeira edição foi em 2011. Né, algumas pessoas que participaram.
poucas, mas já se foram, e hoje tem o registro, né? Hoje fazendo já a 3ª edição com mulheres. Então, para você reunir essas pessoas, deu um pouco de trabalho, né? Porque tem muita gente nova, né? Mas enfim, e o parâmetro, entre um e outro, é que a gente sente, eu principalmente que fiz, né, que tenho contato direto, sinto essa evolução, né, essa diferença, que o primeiro de mulheres foi feito em 2011 e agora nós 12 anos depois, né, esse segundo, eu sinto mudança no comportamento, mudança em tudo. Entendeu? Mudança de que forma no comportamento, Célio? Mudança no... Porque nas pessoas a gente já sabe que 12 anos depois é uma nova geração, ou... enfim. Eu costumo dizer que eu gosto muito de ver os filmes mais antigos. Eu sou meio nostálgico, a minha alma é velha, né? Eu sou pisciano. E de ter a sensação de que quando as coisas eram mais normais, quando você olhava as pessoas nos olhos, quando você tinha mais o contato da convivência com o ser humano, né? As coisas que a gente dava importância lá atrás, elas sumiram, elas não existem mais. As pessoas, acho que a partir da evolução do tempo, elas estão perdendo essa questão do sentimento, aí interfere no comportamento, interfere em tudo. Então, eu sinto isso, né? Mas de que forma isso aparece na fotografia? Isso aparece até quando a gente tem uma equipe, né, que faz contato com as pessoas e tudo mais. Até nos contatos mesmo, antes era de uma outra forma. Esse projeto ele era recebido com mais... Ele era mais abraçado, não que hoje não seja, mas ele era mais contemplado, entendeu? Ele era mais... Acho que até por ser o primeiro. Seleto, né? Eu costumo dizer que as pessoas têm muito mais informação, têm muito mais acesso à informação. Então, é muito natural que isso aconteça, que as pessoas saibam realmente. A informação está para todo mundo, é muito mais fácil, é muito mais acessível. Então, a questão até de como fazer uma pose, não é mais o fotógrafo que ensina, as pessoas já sabem, porque tem como ver, tem como se espelhar. Eu acho mais leve agora, sinceramente. Eu acho que as pessoas hoje elas têm mais autonomia, né? Antes, como eu falo, as redes sociais, onde a gente via as coisas acontecerem, inclusive a vida das pessoas, as viagens e tudo mais, eram através de um filtro, que eram os colunistas sociais, que eram as colunas sociais, né? Então era o Facebook, era o Instagram, era aquilo, então passava por aquele filtro, né? É por isso que os colunistas, os grandes jornalistas, enfim, eles eram meio que idolatrados, porque eles eram um filtro dessa. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é a sua própria mídia, né? Essa mídia pessoal. Eu costumo dizer urgência. Né? Urgência publicitária. E tem muito isso, né? E muda, o comportamento muda. Eu acredito que seja para melhor. Então, tu achas, Célio, que hoje é mais fácil fotografar as pessoas? Não tanto que eu parei. Agora conta. Não tanto que eu parei, porque esse material, esse projeto agora eu decidi fazer, né? A gente já vem ensaiando, eu e ela. Mas a Márcia é muito insistente, confessa aí. Não. Foi ao contrário. A gente já vem ensaiando desde... 2020, aí veio a pandemia. Né? Então, aí
falei, e eu tinha estruturado tudo, mas vamos fazer, vamos. Aí veio a pandemia, aí agora... A gente sentou desde fevereiro, exatamente no feriado do Carnaval, para você ver como a coisa é muito lenta, as coisas acontecem num tempo dele, num tempo certo, independe de mim, depende dele, porque tem que ver a disponibilidade das pessoas. Aí vocês escolheram fotografar quantas mulheres? Nós estamos atingindo, que é o número que é legal e redondo, né? São 50. Então vamos lá. O projeto Manaus Jet Set número 3, ele é uma compilação de fotos das mulheres da sociedade amazonense, né? Através de um livro de mesa, né? Que ali você tem um registro histórico de todo mundo, né? Que participou desse projeto, certo, Célio? A coisa mudou tanto que hoje a gente não pode se referir a esse projeto como um projeto para as mulheres da sociedade, porque tem muitas que dizem, mulher de sociedade, eu não sou dondoca, eu não quero passar isso. Não, mas a gente está falando de sociedade num sentido amplo. Não, mas assim, se for, porque o primeiro foram as socialites, as locomotivas, as como era que a Baby tinha um programa na televisão que era as divinas... As luminosas. Olha, as luminosas, e né, aquelas mulheres que eram icônicas, e enfim. Mas hoje, até para você tratar, você tem que dizer, tanto que no projeto, na carta de convite, no convite de adesão, tem escrito mulheres bem-nascidas, da sociedade local, mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras, mulheres... E aí você... Já até a forma de abordagem tem a mudança, né? Eu sinto que teve essa mudança. O primeiro foi mais tranquilo, foi mais direto, direcionado mesmo. E dentre essas 50 mulheres, quantas delas são jovens que não tinham idade para estar no primeiro? A grande maioria, né? Não a grande maioria, mas boa parte. Boa parte. Masa, foi muito difícil fazer essa curadoria, de selecionar quem iria participar desse projeto? Não, para mim foi, na realidade, como eu disse, foi lisonjeador. E para mim, eu estou acarinhando essas pessoas, porque eu escolhi, modéstia à parte, para ser fotografado com o Célio Said, né? Então, não dá. Sem falsa modéstia. Eu digo, sinceramente, eu te escolhi, eu gostaria que você fizesse, essa é a minha abordagem. Pois é, mas é aquela história. Existem as pessoas que podem participar, mas não conseguem, né? E existem aquelas pessoas que conseguem e não querem, né? Existem as que querem também e que não vão fazer, porque não foram convidadas e não passaram no nosso crivo. Não é só assim. Existem muitas que agora não passaram. Preste atenção, tem 38 fotografadas, mais 12 amarradas para serem fotografadas no futuro. Agora eu te pergunto, a minha amiga que está assistindo lá e que foi esquecida, ela tem como ainda... entrar nas 12? Entrar nessas 12? É porque eu acho que daqui a mais 12 anos a gente faz o outro. Ela espera. Mas será que ela tem que esperar 12 anos? Não tem mais nenhuma vaguinha. Não, é porque... Não sejamos tão radicais assim. É porque fechou, a coisa fluiu tão bem que, infelizmente... Não, e também tem que ter um início, meio e um final, porque senão a gente vai ficar até dezembro e esse negócio não sai, né? E quando é o final, Célio? O final, a gente ele está marcado para ser lançado, esse produto, esse material, essa obra, até o dia 10 de julho. 10 de julho, né? Já ficou o pé. Versão em
como é que se diz? Em função dessa questão do festival, né? Toda essa questão... Então, tu já sabes que a questão do festival, a questão das férias, essa data é fantasiosa, né? Vamos imaginar que depois de agosto, né? Que é quando o Amazonas volta a funcionar, né? Eu também creio nisso. Porque tem que ficar uma data para que a gente tenha esse foco. Mas... Senão, não termina. Nunca. A gente vai estar sempre fotografando. Então, 10 de julho seria o prazo para terminar de fotografar? Não, 10 de julho o livro para entregar ele pronto. 10 de julho é nome de rua. Não é data de lançar livro. Não vai ter ninguém em Manaus. Mas se não lançar, entendeu? Se não lançar no 10 de julho, eu vou parar no 28 de agosto. Porque é muita vaidade na minha cabeça. Por isso que eu parei de fazer isso. Falando em vaidade, me conta das vaidades. Conta um pouquinho. Tem que lidar, né, com muitas. Tem que... É gostoso, né? Eu já parei de trabalhar com pessoas. Eu trabalhei muito tempo com modelo, com moda, dentro, fora do Brasil e tudo mais. Mas assim, chega uma hora que cansa, né? O que cansa? Sério? Cansa. Fala exatamente o que cansa. Cansa falar com as pessoas, cansa. Pra ensinar, mim, né? Cansa dirigir, cansa falar, cansa estar sempre lidando com essa coisa de vaidade, eu não estou falando do projeto, estou falando... Sim, o projeto é uma coisa selecionada, né? Trabalho com beleza, né? Moda, beleza, essas coisas. Cansa. Eu graças a Deus, eu tive o privilégio de poder ter uma outra escolha, né? Porque o meu trabalho eu sei fazer sem falsa modéstia, com maestria e tudo mais. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já com os novos projetos de Célio Said. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem pra Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui diretamente do restaurante Belle Époque, com Masa Said Lopes e Célio Said, falando do projeto Manaus Jet Set, da 3ª edição desse projeto. Masa, conte pra gente algumas daquelas fofoquinhas de bastidor.
Conta. Tá, conta. Então, olha só me diz uma coisa. Até agora, todo mundo se comportou direitinho? Para as fotos? Para as fotos. Foram poucas as que eu participei. O Célio é muito exclusivo, gente. Ele se basta. As poucas vezes que eu participei, eu fui acionada pelas pessoas que eu indiquei, que são minhas amigas, no teu caso. Então, aí eu fiz a produção, arrumei cabelo, maquiagem, mas fica muito claro que até a maquiagem, ele não gosta com brilhos, é perfeito o trabalho dele, ele não precisa de maquiador. Gente. Mas é impressionante como ele, antes de fotografar a pessoa, ele já visualiza qual vai ser o resultado do trabalho, né? Sim. Você sempre teve essa noção, né, Célio? Eu me lembro que, tipo, a gente ia fazer um desfile, alguma coisa naquela época e tal, e você, alguém te chamava a atenção e você já imaginava aquela pessoa fotografada e tudo mais, e como ia ficar, né? Então, assim, eu imagino que o trabalho se processa na tua cabeça e a execução é a parte mais simples. Eu sempre fui muito prático, né? A praticidade, ela é uma característica do meu trabalho. Sou muito prático porque... Eu trabalhei muito tempo em Manaus e tem essa dificuldade dessa, como é que fala, essa interatividade da participação, né, da equipe, essa coisa toda, isso todo mundo que trabalha com produção, enfim, sabe, né? Porque precisa ser uma equipe muito, muito bem alinhada para poder dar certo, né? Para a coisa fluir direito. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Tem um rapaz que trabalhava comigo, que eu trouxe de Manacapuru, que ele veio e foi numa época que estava surgindo essa questão dos maquiadores aqui, que profissionalizou mesmo essa questão dos maquiadores, vários, né, e tal. E ele veio para cá, eu trouxe, ele aprendeu muito rápido fazendo e tudo, vendo, e depois começou trabalhando comigo, começou a fazer também maquiagem. E hoje é o Silvio Jorge. Hoje ele é um dos 5 melhores maquiadores mais requisitados do Brasil, entendeu? Ele tem trabalho nas capas de todas as revistas do mundo inteiro. Por quê? Porque ele é um dos poucos profissionais que ele interage com a equipe, entendeu? Os fotógrafos preferem, eles fazem tudo com ele. Ele é o queridinho de todos os fotógrafos nacionais, porque ele interage, ele participa, ele faz, ele vê, ele quer saber como... E ele tem ideia de como vai ficar o produto pronto, né? Ele tem um acervo, acho que de umas 300 ou 400 perucas, ele tem tudo para servir, entendeu? Para fazer o melhor, e ele acompanha, isso é por isso que ele passou a ser muito, muito requisitado. Então, assim, aqui é muito difícil, né? O tempo que eu trabalhei com isso era muito difícil, tinham muitos, mas nenhum tinha essa dedicação. Eu acho que nem tinha muitos maquiadores na época. Tinham. Para o que era e para o que passou a ser. Antigamente era uma coisa rara, você ia a um salão e ter maquiador. Mas quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a fazer mesmo... Tu foste treinando, né? Acho que foi o período que começou a profissionalizar mais aqui, entendeu? É impressionante a habilidade manual que o povo, o Amazônida tem, né? O Amazônida, quando ele vai fazer qualquer coisa a nível nacional, ele se destaca, né? Quando ele tem a oportunidade. O Festival de Parintins já ensinou muito as escolas de samba, as pessoas que você treinou, todas brilharam lá fora, né? Seja como maquiador, seja como modelo, enfim. Mas assim, mudando totalmente de assunto, porque o nosso tempo é limitado, eu queria dizer primeiro que eu nunca me deixei fotografar por ninguém, porque eu sou
extremamente tímida e extremamente reservada e assim, na minha casa não entra ninguém, aquela coisa toda, mas eu te confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei tão emocionada em poder ser fotografada pelo Célio Said, que para mim é uma pessoa que assim, não mais, que tá em outro patamar, que não mais vai, nosso, né? E é nosso. E é nosso, é made in Amazônia, né? Por uma felicidade, esteve na minha casa, fotografando a minha família, deixando registrada para todas as outras gerações, né? Pois é, perpetuou, né? Perpetuou, né? Até as gerações anteriores, a gente olhava, vocês que são da mesma origem que eu, né? Descendentes de pessoas do Oriente Médio, você olhava toda a história da família na parede, né? E eu sentia que faltava esse registro da minha família, da família que eu construí, né? Na minha vida, para mostrar para as gerações futuras. E eu tive a felicidade de receber esse convite. Ai, que legal! Para ser fotografada justamente pela pessoa que eu admirei. A minha infância, a minha adolescência e minha juventude toda. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu sonho em ver meus netos, meus bisnetos, olhando aquelas fotos e perguntando, né? Como é que era a nossa vida naquele tempo, como é que era, e ali, aquela imagem fotografada com a produção da Masa, com os looks que a Masa escolheu, com a maquiagem, o cabelo que a Masa fez e com o talento e o olhar que só Célio Said tem. Pois é, então, é esse o olhar dele, ninguém, é só dele, é intransponível. Não dá. Teve já a ocasião dele fotografar, me dispensar, Trícia. Eu fui embora, porque não pode ir. Eu fui. O problema é que a pessoa aqui não te deixou ir, né? Não, dessa vez ele me quis. Ele te quis. Então tá certo. Gente, olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu quero agradecer demais o convite para participar desse projeto. E realmente, assim, pela primeira vez, eu aceitei que entrassem na minha casa, porque vocês são pessoas queridíssimas da minha vida toda, né? E é só gratidão. Para mim, isso aqui é um momento da história, né, que vai ficar registrada, e a gente nas gerações futuras vai poder dizer: Manaus, o Amazonas, produziu um Célio Said. Gente, depois dessa, eu quero só agradecer a audiência de vocês e convidá-los a assistir o nosso próximo programa. Meu muito obrigada. Um beijo no coração de todos.